Hoje estou aqui na Praça dos Três Poderes, está aí, não é? Aqui atrás o Congresso Nacional, lá o Supremo, mostrando o Supremo ali está o Supremo. Os militares estão aí na praça fazendo treinamento, não é? Por isso nós estamos aqui, não fomos atrapalhar lá do lado de lá o treinamento dos militares. Dá uma mostra aí os militares, né? Eles estão ensaiando provavelmente a troca da bandeira, né? Que é uma solenidade costumeira aqui na Praça dos Três Poderes. E lá está o Palácio do Planalto. Está lá o Palácio do Planalto. Bem, eu vim aqui hoje para falar exatamente sobre a crise que há já há algum tempo entre os três poderes. É da Constituição a interdependência dos três poderes. E constantemente nós aqui do Congresso Nacional, não é? Nós reclamamos do Supremo Tribunal Federal, que há invasão de competência. Ou seja, o Supremo legisla em nosso nome. E, obviamente, nós não podemos reclamar. Isto é certo, não é? Nós temos que assumir a nossa culpa. O Supremo legisla porque o Congresso Nacional se omite muitas vezes. Mas hoje eu quero falar também do Deltan, do Moro, da pesquisa. Eu quero falar desse confronto que há da Operação Lava Jato com a Operação Vaza Jato, a partir aqui da Praça dos Três Poderes, porque hoje a notícia principal é que o Supremo Tribunal Federal poderá propor o afastamento de Deltan da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol, sem dúvida, foi fundamental nestes 5 anos de Operação Lava Jato. Nós devemos boa parte do sucesso da Operação Lava Jato ao Deltan Dallagnol. É evidente que tivemos Polícia Federal, todo o Ministério Público envolvido, o juiz Sérgio Moro, Poder Judiciário de primeira instância agiu também com muita eficiência, mas é inegável que o Deltan é um dos valores emblemáticos desta Operação Lava Jato, que combate o crime organizado, que combate uma organização criminosa, que está desbaratando uma organização criminosa e que pela primeira vez na história desse país nos proporcionaram, eles todos, né, da Operação Lava Jato, nos proporcionaram ver ladrões do colarinho branco na cadeia. Mudando aquele conceito de justiça que tínhamos no Brasil, de que a justiça aqui só alcançava o pobre, o muito pobre e especialmente o negro. E os tubarões, os barões da corrupção, estes estavam sempre impunes, livres de qualquer banco de réu, livres da prisão. Bem, então agora o que está acontecendo? É evidentemente uma crise entre poderes, não é? O presidente Bolsonaro, lá do Palácio do Planalto, se queixa bastante do Supremo Tribunal Federal, que tem o levado a algumas derrotas, como agora, nesta semana, no caso da demarcação das terras indígenas. Este é um ponto. O Congresso já disse, reclama da invasão de competência que ocorre da parte do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, agora mais do que antes, também agindo, demonstrando o seu inconformismo em relação às investigações que se deram logo após o vazamento das mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores na Operação Lava Jato, né? Mensagens que foram reveladas com o objetivo, sobretudo, de desqualificar os investigadores e julgadores para, desta forma, desmoralizar a Operação Lava Jato. Então começou a se travar aí um combate entre a Operação Lava Jato e a Operação Vaza Jato, não é? Vaza Jato. Enfim, porque
o Supremo agora ameaça colocar para fora da Operação Lava Jato, e ele é o coordenador da Força Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, em razão de uma conversa que foi revelada pelo site Intercept do jornalista americano Glenn, uma espécie de apuração jornalística, não é? Em que você vai verificar se a informação recebida tem procedência, se a informação recebida tem alguma substância, tem algum sentido, tem alguma validade, não é? Tem alguma verdade. Só depois, se constatar a veracidade da informação, é que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito, instaurar os procedimentos. Então, vamos deixar claro como o sol de hoje aqui, que realmente está causticante, né? Vamos deixar muito claro isso. Clareza solar. O Deltan Dallagnol não investigou o ministro do Supremo. Ele não poderia fazer isso e não fez. Ele apenas sugeriu em conversas, por intermédio, aí deve ser do Telegram, né? Porque as mensagens obtidas e roubadas foram roubadas do Telegram, de algumas autoridades que possuíam o Telegram. Eu nunca usei o Telegram, então certamente eu não estou alcançado por esses hackers, né? A menos que fizeram outro tipo de invasão no meu celular. Mas Telegram eu nunca usei. Então, ele estava cumprindo um dever de cidadão. Além de ser procurador, é cidadão. Se o cidadão tem esse dever de comunicar, um procurador que já está na atividade investigando numa mega operação, a Operação Lava Jato, combatendo uma poderosa organização criminosa, é evidente que ele tinha sim o dever de solicitar esclarecimento sobre as informações que a ele chegavam. Não chegava apenas a ele, chegava à imprensa também, porque estas informações à época, sobre apartamento ou casa, enfim, reforma, isso tudo foi divulgado. Foi divulgado e chegou ao conhecimento da população, e certamente isto fez com que o procurador Deltan Dallagnol se sentisse responsável em propor os esclarecimentos necessários. Portanto, não cabe, no meu entendimento, nenhuma providência da parte do Supremo Tribunal Federal para afastar o procurador Deltan Dallagnol das suas funções como coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Não cabe. O Código de Processo Penal assegura a legitimidade e a legalidade da sua conduta neste caso. Mas nós estamos verificando que o Supremo está muito preocupado, não é? Porque, na verdade, não havia nenhum indício de que essas mensagens seriam destruídas pela Polícia Federal. Esse assunto até já estava vencido. Quando surgiu a notícia de que o ministro Moro teria solicitado o desaparecimento dessas gravações, né, dessas mensagens, a destruição dessas mensagens, logo em seguida a própria Polícia Federal informou que só destruiria as mensagens mediante uma decisão judicial, ou seja, uma determinação da Justiça. Portanto, acho desnecessária até esta providência do Supremo requerer o material, as conversas que foram entregues pelos hackers agora à Polícia Federal. E certamente há algum objetivo. O Supremo, ao conhecer o teor dessas conversas, poderá, inclusive, decretar o sigilo delas. E se o Supremo determinar sigilo, aí o Intercept não pode mais divulgar. Aí a imprensa não pode mais divulgar. Se houver a decretação de sigilo, a divulgação passa a ser, portanto, um crime. Esta é a situação.
Eu imagino que alguns temem a revelação do conteúdo dessas mensagens. O Sérgio Moro já afirmou inúmeras vezes que não teme, que podem divulgar tudo, e da mesma forma o Deltan Dallagnol. Mas como se afirmou que muitas autoridades tiveram a sua privacidade devassada por esses hackers, há aqueles que temem, no judiciário, no executivo, na política, há os que temem sim a revelação do conteúdo destas mensagens que foram roubadas pelos hackers. Aliás, a Justiça determinou agora a prisão preventiva deles, não é? Esgotou-se o prazo da prisão provisória e a Justiça corretamente decretou prisão preventiva até que o inquérito seja concluído e nós possamos ter a exata noção da responsabilidade de cada um na organização desta quadrilha de hackers, né? Exatamente procurando saber quem está por trás, quais foram os reais objetivos. Nós temos a nossa conclusão a respeito, já falamos várias vezes, não é? Mas o inquérito policial poderá revelar mais, poderá o inquérito policial informar ao Brasil quem são os responsáveis, os mandantes e os patrocinadores, porque isto custou dinheiro, não há nenhuma dúvida que custou dinheiro. Opa, agora há um silêncio aí, a banda parou de tocar do lado de lá. Então ficou mais tranquilo falar neste momento. Olha lá, mostra ali que os policiais estão já guardando o material, colocando na viatura, né, para levar embora. E houve aí, portanto, um ensaio, né? Os militares fizeram esse ensaio, provavelmente relativo à troca da bandeira. Lá está a grande bandeira nacional, né, que está lá hoje. O vento não está muito forte, mas está lá a bandeira do Brasil. Dizem aí que é a maior bandeira do Brasil oficial, né? Hasteada aqui na Praça dos Três Poderes. Bem, então eu estava dizendo que tudo isso que está ocorrendo, as ações no Supremo, e nós teremos ainda fortes emoções no Supremo nos próximos dias, né? Porque teremos aí o julgamento pelo plenário do Supremo da decisão monocrática do presidente Dias Toffoli sobre o COAF. Então, este assunto deverá se esgotar já em agosto, é o que se prevê. Estará na pauta deste mês de agosto. A outra questão diz respeito também ao habeas corpus solicitado, impetrado a favor do ex-presidente Lula. Aliás, eu preciso dizer também que em relação a essa tentativa de tirar da Lava Jato o procurador Deltan Dallagnol, o Supremo já se manifestou sobre matéria do gênero. E foi o ministro Celso de Mello que considerou legal e válida esta providência de informalmente se buscar informações sobre suspeita envolvendo autoridade. Isso já ocorreu, portanto, já há um precedente no Supremo Tribunal Federal e nós esperamos a coerência nesse momento. Eu considero muito importante a permanência do Deltan Dallagnol à frente da força-tarefa da Operação Lava Jato. Nós não podemos fragilizar esta operação, porque o que se nota claramente é um esforço de comunicação daqueles que querem a destruição da Operação Lava Jato, seu comprometimento, a sua desqualificação. Nós estamos assistindo isso e verificamos que poucos são aqueles que ousam defender abertamente e com contundência a Operação Lava Jato, em que pese o fato de que qualquer pesquisa vai mostrar que a Operação Lava Jato é a prioridade ainda do povo brasileiro. Hoje,
uma pesquisa divulgada no Antagonista, eu vi no Antagonista, uma pesquisa mostra que o ministro Moro, apesar de todo esse bombardeio, ainda é das autoridades pesquisadas, pesquisaram algumas autoridades, né? Eu não sei qual foi o critério para essa pesquisa, eu sei que muitos de vocês debocham das pesquisas, muitas vezes com razão, mas elas despertam a nossa curiosidade e nós temos que abordá-las, né? Essa pesquisa mostra que o ministro Sérgio Moro ainda tem 51% de positivo, ou seja, de aprovação, contra 40 de rejeição. Então, subiu sim a rejeição dele para esse patamar de 40%. Mas os outros, inclusive o presidente Bolsonaro, estão no vermelho. Há mais desaprovação do que aprovação, há mais rejeição do que aceitação. No caso do presidente Bolsonaro, há um equilíbrio, né, de 42% de aceitação, ou 46%, e 46,8% de rejeição. É o que informa essa pesquisa. Aí colocaram também o Lula tem aqueles famosos 32%, né, de aceitação e mais de 50%, 54%, 56%, não me lembro bem, de rejeição, de condenação. Portanto, ele continua muito no vermelho, não é? E os outros também, aí colocaram o Haddad, colocaram o Ciro Gomes, colocaram o Rodrigo Maia, todos eles com um índice de rejeição bem superior ao índice de aceitação. Enfim, eu não sei qual o critério também, porque foram estes os eleitos pela pesquisa para esta aferição de aceitação ou rejeição da população brasileira. De qualquer maneira, mostra que a população está insatisfeita com as autoridades, não é? Vocês viram aí que todas as autoridades estão sendo condenadas pela população. Estão com um índice negativo maior do que o índice positivo na avaliação popular, com exceção do ministro Moro, que é o que tem ainda esse intervalo de 51 para 40 entre a sua aceitação e a sua rejeição, a sua condenação. Então nós estamos diante desse cenário de buscarmos credibilidade, recuperarmos credibilidade. E aqui está o Congresso Nacional desperdiçando algumas oportunidades preciosas, especialmente o Senado Federal, deixando de ser protagonista, entregando à Câmara dos Deputados o protagonismo. A Câmara protagonizou a reforma da Previdência e agora começa a protagonizar a reforma tributária e o Senado está aceitando isso passivamente. O presidente do Senado tem que se impor nesse momento. Nós não podemos ficar apenas carimbando as decisões que chegam da Câmara, porque senão daqui a pouco você vai dizer, ó, fecha o Senado, não há razão para a sua existência, não é? Então esta é a nossa realidade. Estamos aqui, hoje é uma sexta-feira, seria dia de trabalho ali no Congresso Nacional, mas ontem estava lá o plenário vazio, eu mostrei para vocês a cena do plenário do Senado vazia, com alguns operários trabalhando numa reforma que se fez durante o recesso parlamentar, e a justificativa para não termos trabalho ontem, não termos sessão, foi exatamente a reforma do plenário do Senado Federal. Mas nós poderíamos ter tido trabalho nas comissões da casa e não tivemos. Então na próxima semana aqui tudo começa, né? Vamos recomeçar, aliás, e eu espero que esse recomeço seja mais eficiente, que o Senado volte a ser protagonista, né? Há um grupo de senadores dispostos a exigir isso da presidência da casa. Deveremos ter uma reunião na terça-feira às 7h30 da manhã, num café da manhã, entre 15 senadores, especialmente os que chegaram de primeiro mandato, alguns que chegaram de primeiro mandato e outros como eu que já estávamos aqui, não é? O Regufe também,
para discutirmos qual ação que nós podemos desenvolver para estimular o presidente do Senado a assumir em nome da nossa instituição o protagonismo necessário. Vocês sabem que cabe ao presidente conduzir esse processo. E nós estamos desperdiçando essa oportunidade porque é um momento crucial para o futuro do Brasil. A população espera muito da gente, né? E nós não podemos desperdiçar oportunidades. Como o governo, o Poder Executivo, não deve desperdiçar oportunidades, né? O PT foi alijado, o PT foi destituído, o PT foi demitido nas urnas e surgiu uma enorme expectativa de mudança no Brasil. Essa expectativa não pode ser frustrada. Esta grande oportunidade não pode ser desperdiçada. É isto que nós esperamos. Estamos aqui tentando dar a nossa contribuição. Estamos tentando aqui dar a nossa contribuição principalmente na defesa da Operação Lava Jato, porque eu estou sentindo que há uma evolução do outro lado, que o outro lado está se fortalecendo. Nessa guerra de comunicação, a Vaza Jato se fortaleceu nos últimos dias, com uma operação de guerra. Vocês viram, na ABI houve um comício. Lá na sede da ABI, houve um verdadeiro comício. Não eram jornalistas defendendo um colega, eram os militantes da política. Alguns falavam em Lula livre e outros, enfim, combatiam o governo Bolsonaro. Não era uma questão só de defesa da liberdade de imprensa, como se imaginou. Era um comício, foi na última terça-feira lá no Rio de Janeiro, um verdadeiro comício. Então, está crescendo este movimento e nós temos que reagir a ele. É por essa razão que diariamente eu estou aqui falando com vocês na defesa da Operação Lava Jato. Não faço isso por deleite. Estou fazendo isso por necessidade. Eu sinto que há necessidade de reforçar o apoio à Operação Lava Jato. Alguns querem confundir apoio à Operação Lava Jato ou apoio a Bolsonaro. Alguns usam esse argumento para não apoiar a Operação Lava Jato. Não, mas não vamos confundir as coisas. Uma coisa é apoiar o governo, uma coisa é apoiar o presidente Bolsonaro. Outra coisa é apoiar a Operação Lava Jato. Nós não podemos misturar as coisas, devemos unir todos os homens de bem desse país na defesa da Operação Lava Jato. Muito obrigado a todos vocês e, se necessário, nós voltaremos à noite para mais uma conversa com todo o Brasil. Muito obrigado, um bom final de semana a vocês. Olha, aproveito também para pedir o seu voto. Agora você pode votar. O Congresso em Foco já abriu a votação para você escolher o melhor senador e o melhor deputado. Então eu conto com o seu voto, estou aqui pedindo o seu voto. Vai lá, acesse o Congresso em Foco, é congressoemfoco.com.br, acesse o Congresso em Foco e escolha lá o seu senador. E se o seu voto for para me estimular, para me motivar a continuar trabalhando, eu agradeço desde já. Muito obrigado aí de coração, um abraço a todos e um ótimo final de semana. Oi.